Seja muito bem-vindo, seja bem-vindo aqui ao Diário de Gravação do Fábio Fox. Hoje é domingo, dia 6 de julho de 2025. A pergunta que eu tenho para você é: quem criou Deus? Escuta bem essa pergunta, porque não é um jogo, não é uma curiosidade filosófica para passar o tempo. Essa pergunta é dinamite pura, uma bomba que durante séculos ninguém quis tocar com medo de que explodisse. Quem criou Deus? A pergunta que deixa teólogos em silêncio, que fazem pecadores suarem, e que com toda a calma do mundo, Spinoza respondeu de uma forma que a igreja jamais usou bater de frente. E essa pergunta, nós vamos escavar ideias que quase custaram a vida de Spinoza, e até hoje continua sendo uma faca no coração do dogma. Spinoza não dava voltas. Para ele, a ideia de Deus não era a figura de um velho de barba branca sentado nas nuvens, vigiando como um juiz, analisando as boas e más ações. Para Spinoza, essa imagem é infantil, uma criação humana, um reflexo das nossas próprias inseguranças e necessidades de ordem. Mas então, a pergunta é: o que é Deus e não quem é Deus? Aqui começa uma ruptura brutal. Deus não é um ser separado do mundo. Deus é o próprio mundo. Tudo, absolutamente tudo. Tudo que você vê, o que você não vê, o que você entende e o que jamais você entenderá. A matéria, a energia, as leis da natureza. Deus não é uma entidade externa. Deus é a totalidade mesma da existência. E se Deus é tudo, a pergunta, quem criou Deus, cai por água abaixo, porque não existe um fora de Deus onde alguém poderia estar. Presta atenção. Imagina que até agora você foi ensinado que Deus está no céu, que é o Pai Celestial, que fica observando de fora as ações do homem na terra. E não, você é parte de Deus, você é uma célula no corpo de Deus. Cada planeta é uma célula. Não há separação entre eu, você e a substância infinita que abarca tudo. Tudo é uma única realidade, uma única substância, e essa substância é Deus. Não há criador de Deus, porque Deus não foi criado. Deus simplesmente é. É a existência mesma, eterna e infinita. E aqui cai a ideia do princípio. Nós, como seres humanos, somos obcecados por começo e final, por causa e efeito. Por isso, nós temos dificuldade de imaginar algo que simplesmente existe sem ter sido causado. E aí, vamos quebrar essa prisão mental. A pergunta, quem criou Deus? É absurda, porque implica que Deus é uma coisa entre outras coisas, uma entidade que poderia ter tido uma origem. Mas Deus é a substância infinita e não precisa de causa, porque não há nada fora dessa substância que possa tê-la produzido. É um círculo fechado, perfeito, sem início nem fim. E aqui começa o choque frontal com a igreja. Porque se você aceita que tudo é Deus, toda a estrutura da religião tradicional não tem espaço para um Deus pessoa que intervém na sua vida, que responde orações, que castiga pecados. Não há milagres que venham quebrar as leis da natureza, porque as próprias leis são a expressão de Deus. O que a gente chama de milagre não é mais do que a nossa ignorância diante dos processos naturais existentes e que ainda não entendemos. Quando a gente tira de Deus o rosto humano, a gente vai para uma realidade muito mais profunda e também mais inquietante. Nós não estamos sozinhos no sentido tradicional, nós estamos imersos numa totalidade que nos inclui e sustenta. É uma visão brutalmente honesta, sem adornos, sem promessas de salvação pessoal, sem ameaças de castigo eterno. E não é para te assustar com isso, e nem para te consolar. É para abrir os seus olhos para uma maneira completamente diferente de entender a existência humana. E nessa existência, a pergunta, quem criou Deus? Se revela como um mal entendido básico.
porque Deus não foi criado, porque ele não é uma criatura, não é um objeto dentro do universo, é o próprio universo. E tudo que existe não está fora de Deus, é a expressão legítima de Deus. E aí é importante você repensar uma coisa fundamental. Já que Deus é tudo, onde está o livre-arbítrio? Porque se nós somos partes dessa substância infinita, realmente tomamos decisões livres? Ou somos apenas manifestações necessárias da natureza divina? Olha só, o que nós chamamos de livre-arbítrio é uma ilusão nascida da nossa ignorância. Achamos que escolhemos livremente porque não conhecemos as causas que determinam as nossas ações. Quando a gente olha o quadro completo, quando a gente observa e entenda todas as conexões e determinações que nos levam a agir do jeito ou de outro, percebemos que nossas escolhas não são caprichosas, sim necessárias. E se tudo é necessário, se tudo obedece às leis inquebrantáveis da natureza, a lei divina, a pergunta, quem criou Deus? Fica fora de lugar. É como perguntar, quem criou a lei da gravidade? Né? E embora os religiosos não queiram ouvir isso, porque esse pensamento desmonta uma narrativa de pecado, de redenção e tudo que está na Bíblia. Tem uma Bíblia aqui, ó. Se as nossas ações são necessárias, se somos como uma engrenagem de uma máquina infinita, não tem lugar para culpa e nem para recompensa sobrenatural. Não há castigo divino, não tem prêmio celestial, só efeito natural das nossas próprias ações. O que existe, existe e ponto. Imagine por um momento o que significa viver sobre essa ideia, não como uma teoria abstrata, mas como uma forma real de olhar a vida. As tempestades não são castigos de Deus. As doenças não são provas de fé. Os desastres naturais não são advertências divinas. São fenômenos naturais, expressões necessárias da substância infinita que chamamos ou denominamos de Deus. E não tem propósito oculto, não tem mensagens cifradas, não tem caprichos divinos e nada a ser descoberto. O que é a realidade nua e crua e direta. Claro que esse pensamento que foi trago por Spinoza foi visto como uma ameaça na época, não porque Spinoza negasse a existência de algo, ele nunca negou que havia algo, mas ele redefiniu como nós definimos o que nós entendemos. Ele tirou o véu do mistério e colocou diante dos nossos olhos como a estrutura do universo, assim como acima, abaixo. Com isso, a gente desativa uma das ferramentas mais poderosas de controle que a religião tem, o medo. O medo do julgamento, o medo do juízo final. E isso incomoda profundamente o religioso. Então, a pergunta, quem criou Deus? Você não vai encontrar em lugar nenhum. Nem em sermão, nem em altar, nem em promessa de paraíso ou de inferno. A resposta está diante de você. Em cada folha que cai, em cada raio de sol, em cada respiração, em cada onda do mar. Deus não foi criado. Deus é. E muda tudo. Isso não significa que é uma visão fria ou desesperançosa de um Deus que age ou não age. Não. Entender que nós somos parte de uma totalidade infinita é a porta para a verdadeira liberdade. Não há liberdade ilusória de agir contra a natureza, mas a liberdade real de compreender e de viver de acordo com a natureza. Quando você para de lutar contra a corrente do universo e flui, você deixa de ser escravo das falsas esperanças e dos medos inventados. Se você se reconciliar com quem você é, com o que o universo é, você vai encontrar uma paz que não depende de fantasias celestiais. E aqui está o que eu quero te trazer sem medo e sem dogma religioso. Quem criou Deus se dissolve como fumaça ao vento quando você entende que Deus não é uma criatura que precisa de criador. Deus é a substância infinita, a causa de si mesma, a base de tudo que existe. Não lá fora, não há antes, não há outro. Só há isso. A realidade que nos envolve e que da qual fazemos parte é inseparável.
Não tem um consolo fácil sobre isso e também não tem uma fantasia reconfortante. É uma verdade nua, direta, sem adornos. Morte, doença, tudo é parte do processo divino e quando você encara isso de frente não tem volta. Preste atenção. O que eu vou trazer para você não é uma simples extensão do que eu já te falei. É um aprofundamento que pode virar do avesso a sua maneira de ver absolutamente como você enxerga a vida, o mundo e Deus. E eu não vou ficar na pergunta de quem criou Deus, porque isso já foi desmontado. Deus o é, ponto. O que eu quero mergulhar com você é no seguinte: como que essa substância infinita que chamamos Deus se expressa? Como que ela se manifesta? Porque não basta dizer que Deus é a substância infinita. Essa é a base. Só que vamos um pouco além da Bíblia. Como que essa substância se desdobra? Como que chega a formar esse mundo que a gente vê, toca e vive? E a resposta, atributos e modos. Vamos entender. A substância infinita que é Deus tem atributos infinitos, ou seja, infinitas maneiras de se manifestar, de se expressar e de agir. Mas todos esses atributos, nós seres humanos, só conseguimos perceber a extensão e o pensamento, ou seja, a matéria e a energia, que é formado no pensamento. Tudo que existe na matéria, no plano físico, os corpos, os objetos, os planetas, as estrelas, a cadeira que onde você está sentado, o sofá, o computador que você está vendo, o celular é atributo da extensão. E tudo que existe nas ideias, nos pensamentos, que é o plano mental, a consciência, é a expressão do atributo do pensamento. Duas faces da mesma moeda. Não são duas coisas separadas, mas duas maneiras distintas de perceber a mesma realidade. Isso é um choque monumental, porque, no fundo, o que eu quero que você entenda, compreenda, é que o seu corpo e a sua mente não são duas entidades diferentes que se relacionam como o cavaleiro e o cavalo. O seu corpo e a sua mente são a mesma coisa, vista de duas perspectivas diferentes. Da perspectiva da extensão, você é um organismo feito de células, ossos, sangue. Da perspectiva do pensamento, você é um fluxo de ideias, memórias, emoções, mas no fundo é tudo uma só realidade, manifestando-se de duas formas. E se você levar isso ao plano divino, a consequência é ainda mais radical. Não existe um além separado do mundo físico. Não existe uma dimensão divina à parte da natural. Tudo está conectado, tudo é imanente. A mente de Deus não está num plano superior olhando lá de cima o que acontece na Terra. A mente de Deus é o universo pensante. A consciente é que se expressa através dos pensamentos que fazem parte da substância divina. Não há separação, não há corte, tudo é contínuo. Essa abordagem destrói as velhas concepções do dualismo que a religião tradicional defende. A ideia de que a alma está aprisionada no corpo, de que a nossa essência verdadeira é espiritual e deve se libertar da carne para alcançar salvação, para igreja é uma forma de dominar as pessoas, porque não existe essa prisão, não existe essa divisão. Alma e corpo são uma só coisa expressas de duas maneiras. Então, como Deus não é criado, tudo perde sentido, porque se a substância é infinita e ela se expressa de forma eterna e infinita, então não há origem externa que explique uma existência. Essa existência é a própria explicação. Explico. As formas particulares que os atributos são adotados, por exemplo, se dizemos que a extensão é o atributo da matéria, então uma pedra, uma árvore, uma montanha, uma planta é modo da extensão. Se o pensamento é o atributo da mente, uma ideia, uma emoção, uma dúvida são modos do pensamento. Os modos são as formas concretas e finitas que a substância infinita assume. São expressões particulares da totalidade divina. E aqui vem um detalhe que eu quero que você preste atenção. Os modos são finitos, mas a substância é infinita. O que isso significa?
que as coisas particulares, uma pessoa, um objeto, uma emoção, são passageiras, transitórias. Nasce, mudam, transformam e desaparecem. Mas a substância que é imutável não muda, não envelhece, não morre. O que morre são as formas particulares que essa substância assume, não a substância em si. Em outras palavras, você, como indivíduo, tem um começo, meio e um fim. Mas a substância da qual você é feito, não. Essa é eterna. Entende isso? Como você entende a vida e a morte, não é o que é. Quando você morre, não se separa de Deus. Nunca esteve separado. A forma particular que você era, o modo que você era, simplesmente deixa de existir como tal. Só que a substância amorfa permanece. E como essa substância amorfa é Deus e está em nosso âmago, isso nunca se perde, apenas muda de forma, apenas se reconfigura o tempo todo, no agora. A visão religiosa tradicional que a igreja defende, ela traz o seguinte: existe uma separação, né, entre o Criador e a criatura, e que Deus está lá em cima e nós estamos aqui embaixo esperando o juízo final, né? Ou uns que vão para o céu, outros que vão para o inferno. E é uma mentira. Não existe céu e inferno. Não há uma linha que separa o divino do mundano. Tudo é expressão de uma única realidade infinita que é Deus. Sabe o que isso significa na prática? Que você não precisa de mediador nenhum para se conectar com o divino. Você não precisa de sacerdote, de templo, de ritual, de igreja para se aproximar de Deus, porque você já é Ele. Você está, vive, respira e pensa dentro da substância divina. Não é Deus que mora em você, é você que mora em Deus. Cada passo que você dá é uma manifestação direta da natureza de Deus. Não há separação, não há distância a percorrer, não há porta a abrir ou a fechar, porque você sempre esteve dentro. Claro que a igreja não quer que essa ideia se popularize, porque tira o poder da igreja, né? Você tem que estar lá, você tem que ir. Se você entender que você não precisa de intermediário, que você não precisa de templo, nem de confissões para estar em contato com o divino, o que que sobra da estrutura religiosa? Ela deixa de existir, se torna irrelevante. A autoridade que diz ter a chave da salvação se reduz a cinzas. O padre, o pastor, o monge, ou quem quer que seja, a compreensão profunda de que você já faz parte da totalidade divina é o que você precisa entender. E tem um ponto-chave aqui. A verdadeira felicidade não se alcança pelo medo de um castigo ou pela esperança de uma recompensa de um céu, pelo entendimento profundo da natureza da realidade. A compreensão intelectual é o caminho para a paz interior, não a obediência cega às religiões, não a submissão a dogmas impostos. Quando você tem entendimento que a substância infinita existe e não existe separação, não tem, entre você e a natureza divina, não tem separação. Então desaparece medo, ansiedade e a superstição que te mantém escravo, amarrado por você mesmo. Você não depende de promessas externas. Isso é libertador. Por quê? Porque se você quer ser controlado, você tem que ir para um lugar para buscar algo que já vive em você. Seja livre. E não livre no sentido ilusório de não poder ou poder fazer qualquer coisa, mas liberdade no sentido mais profundo. Livre das correntes da ignorância, livre do medo do desconhecido, livre das manipulações que se baseiam em culpa, ameaça de céu e inferno, que gera perturbação. Você tem que entender que existe um poder que não tolera dissidência, porque quer redefinir Deus de uma forma que desmonta completamente aquilo que você é em essência. Tudo é Deus, não tem um criador externo que tenha criado algo. Deus é a substância mesma da realidade, é o mesmo ontem, hoje, amanhã e eternamente. Não são metáforas. O que eu estou trazendo é que todo o sistema de crença existente amarra e lima as pessoas delas mesmas.
Existe uma lógica implacável que desmonta, peça por peça, os muros da superstição. E no final, o que sobra é uma visão de um mundo em que você não precisa buscar em lugar nenhum o que já existe em você. Se você entender que você é um pedaço de tudo o que é, que Deus é a totalidade infinita, que se expressa de maneira eterna em tudo e todos, em todos os modos e atributos da existência, você não vai precisar ter medo, entende? É importante transcender a confusão de pensar que Deus é uma coisa entre outras coisas, que precisa buscá-lo em um templo ou ler algo para se achar. Cara, você tem que parar de ver Deus como um ser separado e ver que você é a essência do ser. Entende isso? Não existe um Deus externo. Então, Deus é a substância infinita que simplesmente existe por si mesma. E a religião te afasta disso. E eu quero dar um passo mais incômodo com você e arrasar uma coisa que é sustentado pela religiosidade, que milhões de pessoas vivem amarradas, a ideia do bem e do mal. Quem decide o que é bom ou mal? É Deus? É a igreja? São as leis humanas. Preste atenção. O homem criou o bem e o mal. E é importante você entender o tabuleiro dos valores tradicionais. Porque eu vou trazer algo importante para você. Para a religião tradicional, as coisas são simples. O bem é obedecer à vontade de Deus e o mal é desobedecer. Simples, né? Isso é simplismo. Fácil de entender, fácil de impor. Gera regra, uma lista de mandamentos e normas e pronto. Seguir significa estar, abre aspas, do lado do bem. Quebrar significa estar do lado do mal. E aí você se expõe ao castigo eterno, ao fogo. Gente, preste atenção. Não existe céu e inferno. Essa distinção entre bem e mal não está na natureza. É uma invenção criada pelo homem, uma invenção humana. A natureza não reconhece o bem nem o mal. Não existe um código moral escrito nas estrelas ou nas leis físicas do universo. O raio que destrói uma árvore ou que mata uma pessoa não é bom e nem mal. Um lobo, um pitbull ou um leão que devora sua presa não está cometendo pecado. As catástrofes naturais, as doenças, mortes súbitas, ataque cardíaco, câncer, nada isso é mal. São expressões necessárias do natural, da substância infinita que se manifesta através de infinitas formas de processos. Então, o que que a gente faz com a moral, com a ética? Claro que o homem criou moralidade, mas não tem coisa boa ou mal. Mas a gente fica diante de um espelho, porque o que a gente chama de bom é simplesmente tudo aquilo que a gente percebe como útil ou como agradável para conservar e potencializar nossa existência. E aquilo que a gente define como mal é o que a gente percebe que é danoso, uma ameaça para a sobrevivência humana, para o bem-estar humano. Em outras palavras, o bem e o mal não são absolutos, são relativos à cultura e à natureza do ser finito e depende da perspectiva de quem está observando e das nossas limitações mentais. Então, essa reviravolta é uma bomba atômica sobre a moral religiosa tradicional, porque se o bem e o mal não são ditados por uma vontade transcendente, divina, é uma construção humana baseada na experiência e criação humana, então a igreja perde o monopólio da moralidade. Já não pode se erguer como a única intérprete legítima de Deus, porque, preste atenção, Deus não quer nada. Deus não tem desejos, intenções ou planos secretos para a humanidade. A substância infinita só é e se expressa necessariamente, não voluntariamente. Não há um plano divino no sentido de que a religião ensina, que você está aqui por um processo de aprendizado, que é uma rede de infinita causas e efeitos que se desdobram conforme a natureza da substância. Agora entenda isso bem. Não existe caos. Caos é consequência do todo, e não importa o que você faça, o que existe
é o que é. E se você quer viver melhor, conservar e potencializar a sua existência, você precisa entender as leis da natureza e agir em conformidade com elas. A verdadeira ética não se baseia em mandamentos impostos de fora, mas no conhecimento profundo de como a realidade funciona. Ser ético é viver de acordo com a natureza das coisas, com compreensão e clareza, não com medo e obediência cega. E tem um conceito-chave que eu quero te trazer, que é importante a gente não ignorar: a potência de agir. Cada indivíduo tem uma potência de existência, uma capacidade de ser e de afetar outros. Quando agimos movidos por um conhecimento adequado da realidade, aumentamos a nossa potência de agir. Tornamo-nos mais livres, mais fortes, mais capazes de conservar nossa existência plenamente. E quando agimos guiados por paixões confusas, medos infundados ou esperanças vazias, nossa potência de agir diminui. Tornamo-nos escravos das emoções, por extensão, daqueles que sabem manipulá-las. Você percebe a implicação? A religião, durante séculos, usou e usa o medo do inferno e a esperança do paraíso como ferramenta de controle. Com isso, ela consegue controlar as nações humanas. E é um esquema que não precisa de ameaça sobrenatural para agir bem. Em ontologia, precisa entender como a realidade funciona e agir conforme esse entendimento. E quando você faz isso, você não só vive melhor, como você se liberta do domínio da superstição e do medo. Isso é liberdade. Não é liberdade anárquica de fazer o que quiser, não é libertinagem. É liberdade que nasce do conhecimento, da sabedoria. Quanto mais você compreende, mais livre você é. Quanto mais ignorante, mais escravo você se torna das paixões, dos desejos e daqueles que se aproveitam delas, das religiões principalmente. Uma liberdade não superficial que a religião imposta, impõe, não ao externo, mas desativar as correntes internas que te prende à ignorância e ao medo. Então, o tema desse diário, com uma nova perspectiva, quem criou Deus? Na visão da moral tradicional, a pergunta faz sentido, porque imagina um Deus como um legislador supremo que culpa, pune, define o que é bom e mal. E se você me segue, eu vou ser bonzinho. Se você não me seguir, eu vou te mandar para o inferno. Pô, se o bem e o mal é uma construção humana baseado na nossa experiência na religião, e Deus é a substância infinita que não age por vontade, mas por ser em essência, então a pergunta perde todo o sentido, porque Deus não precisa de criador, porque não é um ser que escolheu existir para impor leis morais. Deus é a própria natureza e a moral uma construção humana como seres finitos para ser organizado em forma de cultura. E aqui eu quero que você entenda o seguinte: e quando você entender isso, você vai parar de esperar favores divinos, milagres, você vai deixar de se ajoelhar, suplicar para que as coisas mudem por mágica. Ao invés disso, você se dedica a compreender a realidade como ela é e agir com maturidade para transformar a sua vida. A verdadeira religião, se você quer chamar assim, não é a que promete recompensas futuras, mas a que te ensina a viver com sabedoria e clareza no agora, aqui e agora. Presença. E presença não é o que a igreja traz, não é dogma de esperança e de medo, de obediência cega, mas na compreensão ativa. Não no medo, mas na potência de agir que nasce do entendimento. E aqui está algo importante. Você não precisa negar Deus, mas você pode conhecer a essência do que é, da forma que é importante, conhecendo a natureza, funcionalidade da vida e conhecendo a si mesmo, agindo em harmonia com tudo e com todos, da qual você é parte, eu sou parte. Então, da próxima vez que você estiver diante de uma religião, lembre-se, aquilo que está sendo falado não é verdade absoluta, é uma crença. E se você sair da crença, você vai para uma nova forma de ver a existência. Não há criatura e criador, porque Deus não é criador.
Nós somos parte do todo. Nós somos criadores. E nós criamos porque somos parte de tudo que é criado dentro de uma substância infinita. A chave não está em buscar fora o que sempre esteve dentro, mas em olhar a realidade de frente, sem medo, sem superstição, sem crenças, com os olhos espirituais. E é claro que uma igreja não vai te falar isso, porque eu estou te convidando a ter autonomia de pensar, liberdade autêntica, uma vida sem correntes mentais, nem espirituais. Não existe a promessa de um céu e a ameaça de um inferno. Tem algo poderoso a se pensar, a possibilidade de compreender e agir conforme essa compreensão. E o melhor, viver em paz. A grande chave é viver em paz. Ó, eu quero que você entenda que você tem que sair da cegueira espiritual. Os dogmas e as religiões que vêm há séculos dominando a humanidade vai acabar. A IA tá aí, inteligência artificial. Os milagres. Milagres, supostos eventos sobrenaturais que interrompem as leis da natureza e que supostamente mostram uma intervenção divina, é questionável, porque existe uma lógica implacável que faz você pensar e repensar sobre milagre. Porque é o seguinte, preste atenção, vamos entender uma coisa aqui. A visão religiosa de milagre é clara. São sinais do poder divino, provas tangíveis da sua existência e do seu interesse em ajudar a humanidade. Então, tem vários relatos ao redor do mundo, né? Mar que abriu, morto que ressuscitou, doenças que foram curadas instantaneamente, anjos que apareceram para conversar e entregar mensagens, demônios que são expulsos. Esses relatos cumprem funções estratégicas, fortalecer a autoridade religiosa de quem se apresenta como intérprete do divino. Milagres são documentos visíveis de alguém que supostamente se reserva no direito de intervir e dizer que representa Deus, e a religião faz isso o tempo todo, limitando as pessoas. Mas será que é realmente necessário supor que Deus interrompa as leis naturais para agir no mundo? E vou ser sincero com você, não. Não é só desnecessário. A ideia de milagre é completamente absurda. Por quê? Porque se Deus é a natureza, se Deus é a substância amorfa, infinita, cujas leis são eternas e imutáveis, pensar que essas leis vai ser violada por quem criou é uma contradição. Milagre é contraditório. Seria como dizer que a natureza pode agir contra si mesma. Impossível. Então, cada evento que ocorre no universo acontece porque é uma consequência necessária do natural. O que é sobre o natural? É você pegar uma árvore, cortar e fazer uma cadeira. Você pegou o natural, árvore, e criou algo sobre aquilo. Os chamados milagres não passam de fenômenos cujo funcionamento pode ser ignorado. Quando você não entende a causa de algo, tende a chamar aquilo de milagroso. Só que é ignorância. A ignorância não é prova de intervenção divina. É simplesmente isso, ignorância. O que para alguns é motivo para reforçar a fé cega, para aqueles que fazem parte do todo, investigam e compreendem melhor, vai perceber que tudo que existe é, e tudo que é, é. E quando você está no agora, você não vive do passado ou do futuro. E milagre não é interrupção da ordem natural. São eventos que a gente não sabe explicar com ferramentas da razão e da experiência. E aqui vem algo muito importante para você, inclusive, tomar nota. Se não há milagres, se tudo acontece quando tem que acontecer, conforme leis inquebrantáveis da natureza, doença e cura, a narrativa de um Deus que intervém para premiar ou castigar alguém desmorona, porque não tem razão para pensar que existe alguém que vai vir para curar um e não curar o outro. Isso é alterar o curso natural da vida. Preces não modificam a ordem do universo. Rituais não mudam as leis da física. Os atos de contribuição não suspendem as consequências naturais das nossas ações.
E é importante você entender isso, para você sair da religião. A religião limita, cega. Bênçãos especiais não mudam o curso natural dos eventos. Aí você pergunta, então, que sentido tem ir para a igreja, não é? Você deve estar perguntando isso. Que sentido tem dar dízimo, ler a Bíblia, peregrinar em lugares sagrados? Todo esse aparato é irrelevante quando você compreende que a natureza não faz exceções. Quando você entende isso, você muda a maneira de olhar o mundo. Você para de esperar que as coisas aconteçam por intervenção mágica. Você começa a compreender como e por que acontece. E nessa compreensão, você encontra uma liberdade que nenhuma promessa milagrosa pode igualar, porque desaparece o temor ao capricho divino. Não vivemos mais pendentes de que um ser superior mude arbitrariamente o curso das nossas vidas. Vivemos entendendo que somos parte de uma rede infinita de causas que se desdobram com uma absoluta necessidade. Vou dar um exemplo claro. Imagina um campo devastado por uma praga. A visão tradicional diria que é um castigo de Deus, né? Como Moisés falou lá nas pragas do Egito, né? Tem essa versão, né? No Êxodo. Só que a gente não vai perder tempo com explicações, porque a praga é resultado necessário de certas condições naturais. Clima, reprodução dos insetos, vulnerabilidade das plantas. Não há mistério oculto na vida e nem dedo divino castigador. São processos naturais que devemos entender, processar e nos antecipar ou mitigar a vida. E a solução não está em rezar, mas em estudar a natureza, compreendê-la e agir conforme esse conhecimento. Essa abordagem também devolve a responsabilidade para a gente, viu? Porque se você deixa de esperar por milagre, você deixa de delegar a sua sorte a forças externas. Você entende que você é parte ativa do entrelaçamento da realidade, que as suas ações baseadas no conhecimento ou na ignorância religiosa têm consequências reais na própria vida. Não vai ser evitado com ritual ou com súplica. Essa ideia pode parecer dura e até desoladora, mas é uma fonte profunda de dignidade humana. Você sai do papel de temeroso, de súdito, e você se coloca como coparticipante. Você é parte do todo. E eu vou te dizer mais. Essa coisa de milagre, de ler a Bíblia, de religião, de ir à igreja, de acreditar que orações são ouvidas perante o infinito, perfeito e absolutamente racional, como é sustentado, pensar que Deus precisa alterar o curso do natural para corrigir algo é pensar que há falha na obra de Deus, e não há. É como supor que um arquiteto precisa estar consertando o edifício porque construiu mal desde o começo. É uma ideia ridícula. A natureza, como expressão da essência divina, não precisa ser corrigida ou consertada. Tudo é perfeito como é perfeito, e tudo é natural e é como é. Então, quando alguém diz que um milagre é a prova da existência de Deus, desculpa. Se o mundo precisasse de milagres para funcionar, isso seria justamente a prova de que ele não foi criado de forma perfeita. A ausência de milagres, a regularidade inquebrantável da natureza é a verdadeira expressão da perfeição divina. E é uma das ideias mais libertadoras que você pode ouvir. E claro que a religião vai contra tudo isso. E aí a pergunta é: você acredita em Deus? Não importa, porque não está no campo de crença. Não é só sobre acreditar em Deus, essa substância infinita e eterna. Não é uma criatura que precisa de criador ou criadores que precisa de criatura, que uma intervenção se dissolve quando você entende que a ordem natural é a expressão direta e necessária do que é e existe em ser. Não há separação entre Deus e a totalidade do que é. Não há necessidade de interrupções milagrosas, porque a obra não precisa de reparo. Você é perfeito. Se aceite como você é. Para de achar defeito no mundo, para de encontrar pecado.
Tenha uma visão de universo perfeita, porque tudo que é e tudo que existe, existe. E sai da muleta do milagre, sabe? Para de trocar a tua vida por migalhas espirituais, de acreditar que num templo de quatro paredes tem um homem lá que representa algo, quando na verdade todos representam Deus. Você entende isso? A realidade que nos cerca é essa. Não adianta você ficar buscando fora o que está dentro, entende? É no silêncio que você encontra Deus. Deus mora no silêncio. A pergunta que você precisa formular é, não é quem criou Deus, como se expressa a natureza divina no mundo em que habitamos? E não qual milagre que vai me salvar, não se eu vou para o céu ou para o inferno dependendo das minhas ações. Esquece isso, cara. Ações são ações o tempo todo no tempo presente. Então, se algum dia falarem para você de milagre, de pecado, de fé, de acreditar na Bíblia ou em qualquer outro livro, não é sobre negar Deus, é entender que o verdadeiro milagre não é a ruptura das leis naturais, que essas leis existem, que você vive o milagre o tempo todo. O fato de você respirar, você está vivendo o milagre. O fôlego divino está em respirar. Esse é o verdadeiro rosto do divino e sagrado. E é muito mais poderoso do que qualquer espetáculo inventado para assustar ou controlar. E aí a ideia de um Deus que precisa de pessoas orando, isso é balela, bem e mal, anjos que vêm falar com você, conceitos de buscar por milagre. Tudo isso é ignorância do ser humano, ignorância religiosa. E eu vou falar uma coisa para você. E eu quero que você fique muito atento se você está até aqui nesse diário. Quero falar de liberdade. Você é realmente livre? Você tem capacidade de escolher ou você está preso numa rede de causas e efeitos que te arrasta sem remédio? E acima de tudo, o que que a religião faz para mitigar, limitar o pensamento? Prepare a sua mente para a gente desmontar toda a teologia e ilusão cotidiana que você carrega sem perceber. A religião tradicional, ela defende a ideia de que nós somos livres para escolher entre bem e o mal, entre Deus e o diabo. E essa liberdade vem acompanhada de uma ameaça. Se escolher o mal, vai para o inferno, é condenado. Se escolher o bem, está salvo. É um jogo falso, ilusório, não dá liberdade. Te envolve em medo. Escolha baseada em medo não é escolha. Entende isso? Toda vez que você tiver uma ideia de livre-arbítrio como é vendida, é uma mentira. Quando você pensa que você é livre, você é determinado por causas que muitas vezes você desconhece. Vamos entender direito, ou melhor, isso aqui. Imagina que você está andando na rua e você decide virar à esquerda em vez de à direita. E você sente que tomou uma decisão livre, certo? Só que, peraí, por que que você virou à esquerda? Talvez você viu algo que chamou a sua atenção, ou você lembrou que naquela rua tem alguma coisa, ou é um hábito inconsciente, porque você sempre tomou esse caminho desde a primeira vez que escolheu tomar. E a decisão que você acha que foi livre, você está, na verdade, encadeado a uma série de causas anteriores que determinaram a sua ação. Tudo que você pensa já existe no universo. Se você pudesse entender todas essas causas, você veria que não podia ser de outro jeito. O mesmo acontece com qualquer outra decisão da sua vida. Das mais triviais às mais profundas, tudo está entrelaçado numa rede infinita de causas que remontam à origem mesma da existência. Nesse sentido, eu quero que você entenda que liberdade não é a capacidade de escolher entre uma coisa ou outra, como se você tivesse acima do natural, mas agir de acordo com a necessidade da própria natureza, compreendendo as causas que nos movem. E isso é profundo, porque se agirmos por pura ignorância das causas que nos determinam, somos como folhas levadas pelo vento. Achamos que vamos onde queremos, mas na verdade, vamos onde nos levam. A verdadeira liberdade começa
quando você entende as causas das suas ações, quando você olha para a sua identidade, para de agir por impulso cego ou emoção desordenada, e você começa a agir a partir do conhecimento. Só então você vai poder dizer que você é verdadeiramente livre. A igreja, obviamente, nunca vai te falar isso, porque esse tipo de liberdade não precisa de confessores, nem absolvições, nem indulgências. Não há espaço para manipulação pelo medo. Se você entende que a sua liberdade depende do conhecimento e não da obediência cega a um sistema religioso de castigos e recompensas, então você se liberta de você mesmo. Se você descobrir que você não precisa ir na igreja para rezar ou orar, de uma missa, você se liberta de correntes externas, principalmente da crença interna, que é o seu pior inimigo. Basear a sua mente em achar que você tem que buscar algo que já existe em você. Você é Deus, você é o todo. E tem uma pergunta que inevitavelmente surge com tudo isso. Se tudo está determinado, se as nossas ações são resultados necessários de uma cadeia infinita de causas e efeitos, isso nos torna autônomos? Não anula completamente qualquer sentido de responsabilidade? Não, porque você vive no agora. A vida é agora. Não somos autônomos, somos expressões necessárias do natural, partes do todo. À medida que compreendemos a natureza humana, entendemos que tudo é o que é. Mata quem mata, rouba quem rouba, mente quem mente. E isso é parte do todo, isso é parte de Deus, e isso é Deus. Você está dizendo que Deus mente? Não. Porque eu estou te dizendo que existe uma diferença crucial. Não se trata de escapar da rede de caos, porque isso é impossível. Trata de compreendê-la. A liberdade não é sair da necessidade, mas entendê-la e agir de acordo com ela. É como aprender a navegar no rio. Você não pode deter a correnteza, não pode mudar a direção da água, mas você pode aprender a usar essa corrente ao seu favor, a remar com inteligência, evitar obstáculos. A água não sobe, ela só desce. Essa é a verdadeira liberdade. Se você pensar bem, essa ideia encaixa perfeitamente na visão de liberdade. Se Deus não é um ser externo que precisa ser adorado, se Deus é a substância infinita que se expressa necessariamente pelas leis da natureza, do natural no agora, então sua própria liberdade faz parte dessa necessidade infinita. Você não é uma exceção dentro do universo, é uma manifestação particular da necessidade divina. E quando você compreende isso, você sai da escravidão, você toma consciência. A consequência prática dessa visão é enorme, porque perde o sentido esperar que um poder externo venha resolver seus problemas ou premiar as suas virtudes. Perde o sentido sentir culpa por desejos ou emoções que nascem da própria natureza humana. Ao invés disso, eu te proponho um caminho muito mais exigente e, claro, muito mais autêntico, o caminho do autoconhecimento profundo, saber quem você é e como você funciona, e que forças te movem, que emoções te arrastam, que ideias te guiam. Quanto mais você entender isso, mais livre vai ser dentro da rede neural de necessidades que constitui o universo. Claro que essa abordagem bate de frente com as doutrinas dos dogmas religiosos que te aprisionam, né? Que te dão um livre-arbítrio de céu e inferno. Uma mentira, uma ameaça de castigo, né? É uma contradição. E assim, vamos ser sinceros aqui. Como que você tem liberdade se você está com medo? Se você tem medo do inferno? Como que é uma escolha genuína se baseia na ameaça constante de condenação eterna de céu e inferno? A liberdade não depende de prêmios ou castigos depois da morte. Depende da clareza de que a vida é uma continuidade e morte e vida é um processo. Entende isso? A emoção que acompanha a compreensão profunda daquilo que a gente está lidando não pode ser dirigida pelo medo, e sim pela alegria. Compreender a necessidade da natureza nos reconcilia com nossa própria existência, nos liberta do peso das ilusões, das expectativas falsas, das culpas inúteis, nos dá uma paz interior que não depende das circunstâncias externas.
sim, da lucidez com que entendemos o nosso lugar dentro do todo. E essa visão que eu estou te trazendo é a visão que não tolera a religião, que não tolera a crença, que não tolera trabalhar culpa, medo, esperança de salvação. Cara, todo esse sistema limita as pessoas. Todo esse sistema controla as pessoas. As pessoas são controladas pela religião. Quando você tem clareza intelectual e aceitação da necessidade universal como condição para a verdadeira liberdade, você percebe que você é Deus. E você não está afastado do todo se você é. Entende isso? Você percebe claramente que a religião tem um monte de coisas equivocadas, que Deus é uma entidade externa que está ali te julgando e que você tem que tem que fazer coisas para chegar nele. Isso são regras arbitrárias, castigos e recompensas que te limitam. Uma vez que você entende que Deus é a substância infinita, amorfa, e que as leis da natureza são expressões necessárias da sua essência, e que nossa liberdade consiste em compreender e agir segundo essa necessidade, você não precisa ficar dentro de dogmas religiosos. Não faz sentido perguntar se Deus existe ou não. E a consequência final de tudo isso é um convite. Não para você ficar estagnado, resignado, mas para você ter lucidez. Não para você esperar por milagres, ou uma salvação prometida, ou ficar rezando, mas a busca ativa do conhecimento e da liberdade que te permite viver com autenticidade, com dignidade, com liberdade. Acima de tudo, viver diante da dignidade da vida. Não é sobre compreender, é sobre viver. Que nenhuma ameaça externa tire de você a liberdade e a paz. Então, da próxima vez que alguém te disser que você vai para o céu ou para o inferno, que existe o bem e o mal, ou que você tem que ler a Bíblia, ou qualquer outro livro, algum religioso disser que você tem que ir à igreja, a sua liberdade não está a escolher entre mandatos impostos de fora. A sua liberdade está em conhecer quem você é, compreender que você é Deus e que você é parte das leis universais que já existem e estão aí o tempo todo. Essa é a liberdade que nenhuma igreja pode conceder ou tirar de você. Essa é a liberdade que nasce de entender que não há criador de Deus, que não há criatura e criador, que tudo é criado o tempo todo, que a gente é a expressão de criação, que você cria o tempo todo para destruir essas religiões que falam em milagre. Você vai esperar por um milagre que nunca existe. Não vai acontecer, porque está na crença. E Deus não mora em crenças. Deus não mora na sua crença. Ao invés de esperar pelo milagre, seja o milagre. Ao invés de esperar pela providência divina, acreditar que tem um plano, um propósito para você, não tem. É você quem cria esse propósito agora e agora e agora e agora. Tem um desenho cósmico perfeito, feito sobre medida para gente. Então, preste atenção, porque já que você até aqui está comigo, e se você está até aqui comigo, quantas vezes você já ouviu frases como: tudo acontece por uma razão, Deus sabe por que faz as coisas, confie no plano divino? Essas ideias podem até dar conforto, dar ilusão de que é um propósito secreto, que, embora a gente não entenda, que vai ser revelado com o tempo. É uma forma de suportar a dor, a incerteza, a injustiça. Só que assim, vou ser bem sincero com você, esse tipo de pensamento não só é falso, como nasce de uma profunda incompreensão de como a realidade funciona. A chave está em como interpretamos as causas das coisas. Quando algo nos acontece que não entendemos, uma tragédia, um acidente, uma doença inesperada, tendemos a buscar um sentido oculto. É quase um reflexo automático. E não tem oculto. Por trás do caos aparente não há uma ordem secreta, um propósito desenhado para o nosso bem ou para nos ensinar uma lição. A religião institucionalizada se aproveita dessa necessidade humana e a transforma em doutrina, a providência divina. Só que não há providência.
E eu vou ser bem sincero, não existe tal coisa. Não há um plano mestre feito para você. Não há um Deus que está escrevendo a história da tua vida como um roteirista que já conhece um final feliz. O que há é uma rede infinita de causas e efeitos que se desdobram conforme a necessidade da própria natureza. E se algo te beneficia ou prejudica, não é porque faça parte de um plano secreto, mas porque assim se encadearam as causas naturais que te afetam como modo finito, dentro da totalidade infinita. E o que eu estou te fazendo não deixa espaço para providência, como a igreja ensina, porque a ideia de um Deus que intervém deliberadamente para te guiar ou guiar os eventos da vida assume que Deus tem desejos, intenções, objetivos, como se fosse o ser humano, e o ser humano tem isso. Deus não. Deus não deseja nada, não quer, não planeja. Deus é a própria necessidade da existência, o agora. O que acontece, acontece, e o que não poderia ter acontecido, não teria acontecido de outro modo. Não porque um ser superior tenha planejado assim, para algum fim oculto. E eu vou deixar isso ainda mais claro. Imagina uma grande tempestade que arrasa uma cidade inteira, como aconteceu em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Alguém vai falar, é um castigo de Deus? Deus fazendo as pessoas punir pelo pecado ou fortalecendo a fé dos sobreviventes. Isso é a expressão natural das condições atmosféricas, das massas de ar, da temperatura, da umidade, das leis físicas que regem a dinâmica da atmosfera. Não há propósito oculto por trás da tempestade. Não é uma mensagem cifrada do céu. É a natureza se desdobrando o tempo todo conforme as suas próprias leis. O mesmo vale para a sua vida pessoal. Se você perdeu o emprego, se você terminou um relacionamento, se você enfrentou uma doença ou está enfrentando, não é porque faz parte de um desenho cósmico que busca te ensinar uma lição. É porque você faz parte de uma cadeia infinita de causas naturais que se cruzam o tempo todo. O consolo não está na religião, em esperar que alguém venha e faça uma revelação, mas você compreender que tudo isso é o que acontece no mundo e tem que agir com inteligência dentro disso. Tá ligado em o que você come, em como você vive, em como você alimenta as suas crenças. Não tem plano divino, não tem providência guiando os eventos. Toda a estrutura de oração, sacrifício, súplica, leitura da Bíblia é desnecessário. Não faz sentido pedir previdência que te favoreça, porque a providência não existe como identidade consciente. Não faz sentido oferecer sacrifícios ou preces para mudar a sua sorte. A sorte é a ignorância das causas que afetam a sua existência. E aqui, para finalizar, eu quero dizer o seguinte: isso é importante trazer para você. Eu não estou dizendo que Deus não existe. O que eu estou dizendo é: observe a beleza e a coerência profunda em tudo o que existe na ordem natural. Se você quer encontrar sentido, que você não busque nos desígnios de uma providência inexistente, mas no entendimento profundo das conexões que nos unem ao resto do universo. No agora, agora, agora. O sentido não está fora da natureza, está dentro dela. Essa mudança de perspectiva é uma verdadeira revolução mental, porque te empodera, te obriga a deixar de lado ser espectador passivo, religioso, acreditar num plano divino e te faz se tornar participante ativo da trama da realidade. Você não tem que rezar para que as coisas melhorem. Você estuda, investiga, compreende as leis e age em consequência. Você deixa de esperar favores sobrenaturais e assume a responsabilidade da responsabilidade pela sua própria existência, sabendo que o seu poder está no conhecimento e não na súplica. E se você leva isso ao que eu estou trazendo aqui, se você está desde o começo comigo, então você sabe que você é Deus. Não existe um Deus criador e um humano criatura. Existe uma criação em tempo real o tempo todo. Entende isso? Então, a projeção infantil da nossa maneira limitada de ver as coisas nos faz acreditar que Deus é um arquiteto com um plano na mão.
E Deus não é isso, é o próprio tecido do universo cuja existência não responde a um plano, mas à necessidade eterna de ser como é. Entende isso? Então, tudo tem causa e consequência. E viver com essa clareza te faz enfrentar os desafios da vida sem pensar que são provas feitas para você, sem ser vítima. A maioria das pessoas são vítimas, se fazem de vitimistas. Imagine você deixar de ser vítima, deixar de esperar e começar a fazer na estrutura da própria realidade existente do agora. Não é resignação, é uma liberação absoluta do peso da superstição e da dependência de vontades externas que nunca existiram. Claro que a religião não quer que você saiba disso, porque você vai sair desse plano idiota religioso que limita e lima a humanidade. Entende isso? Quando você vai à igreja, você é um religioso. Quando você entende que é Deus, você cria a sua própria vida. Ninguém precisa explicar o que não existe. E aqui eu chego ao ponto final desse diário, fazer você entender que a ausência de providência não significa que o universo seja um caos sem sentido. Significa que o sentido está na própria compreensão de como as coisas são, em realidade, no agora, ao invés de buscar no passado coisas que geram depressão ou no futuro coisas que geram ansiedade. Te faz crescer, deixar as muletas da religião e caminhar pela realidade com os pés firmes. Então, da próxima vez que alguém falar para você que tudo acontece por um motivo, que Deus tem um plano divino para você, lembra do que eu estou te falando, lembra desse vídeo. Não é que tem um propósito oculto. As coisas acontecem porque é uma consequência natural de uma rede infinita de causas, de mundos e universos. E se você quer ter alguma influência nessa rede, a única maneira é estando presente. Esteja presente para a tua vida. Não espere favores de uma providência que nunca existiu. Busque clareza no conhecimento e encontrará a liberdade que os dogmas jamais poderão te dar. Assim, eu fecho esse ciclo desse diário agradecendo você que ficou comigo até o final. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo o que está aí para você, o que fica presente para você nessa conversa. Então, para finalizar esse nosso papo, essa nossa conversa, eu quero concluir dizendo para você o seguinte: o que é eternidade? O que significa ser eterno? Dentro daquilo que já é eterno, porque você é eterno, você vive no eterno e o tempo é uma mentira e uma ilusão. O tempo não existe. O tempo é uma ilusão. A maior mentira inventada pela humanidade chama-se tempo, né? Olhar o sol nascendo e dormindo, nascendo e dormindo. O sol não nasce, o sol está parado. Cientificamente é comprovado. Então, eu quero desmontar a visão tradicional de Deus, de milagres, de moral, de ética, de liberdade, de céu e inferno. Então, fica presente comigo para aquilo que eu vou falar agora. Quero falar da eternidade e do tempo, mas não da eternidade que você acredita, promessa de um prêmio ou de ameaça eterna. Eternidade que você já vive nela, a presença. Para a religião tradicional, a eternidade é um tempo infinito que se estende para o futuro ou para o passado. É o para sempre das almas que são premiadas ou castigadas. É o céu eterno ou o inferno eterno. E nem o céu e nem o inferno existe. Existem mundos, e são vários. Só que, se você não sair da armadilha de céu e inferno, você vai acreditar na existência disso. E é uma merda acreditar nisso, porque isso te prende, te gera medo, né? E você já está no eterno. A eternidade é a própria existência fora do tempo. Deixa eu te explicar sem rodeios. Quando eu estou falando para você de tempo, eu estou falando de uma medida de mudança, de sucessão de momentos. Antes, agora, depois. Antes, agora, depois. Que acontece e ocorre o tempo todo. Deus, como substância infinita, não está no tempo, não transcorre, não envelhece, não muda de um estado para o outro.
Deus é eterno porque a sua existência é eterna, não tem princípio nem fim, porque a categoria de tempo simplesmente é uma criação humana. E dizer que Deus criou o tempo seria colocar Deus dentro do tempo. E o tempo é uma medida humana, de modo finito, das coisas que nascem e morrem na Terra, e não da substância infinita que existe fora dela. E aqui eu fecho o ciclo, dizendo para você que a vida só faz sentido se você assumir que Deus é eterno, no sentido radical da palavra, ou seja, fora do tempo. Você compreende que não é desnecessário acreditar numa eternidade não existente em que você já vive nela. Deus não foi criado porque não há antes para Deus. Deus não se move de um estado a outro porque não está dentro da sucessão temporal. Deus simplesmente é. Mas isso não fica numa abstração filosófica distante. E aqui a gente dá um passo além para entender como que nós, seres humanos, podemos ter uma espécie de experiência dessa eternidade, não como promessa para depois da morte, mas aqui e agora, nesta vida, enquanto respiramos. Quando você consegue compreender a realidade do ponto de vista da eternidade, quando você deixa de ver as coisas apenas como eventos que te beneficia ou prejudica ou no curto prazo e começa a ver como uma expressão necessária da totalidade infinita, então você toca a eternidade com a mente. Não é uma promessa de vida depois da morte. Não é um paraíso onde você vai flutuar entre nuvens tocando harpas, onde você vai ver anjos. É um estado de compreensão profunda, em que você deixa de ser escravo das paixões momentâneas e se alinha com a realidade como ela é. É um tipo de imortalidade da alma que não depende de continuar existindo como indivíduo, mas de participar conscientemente da substância eterna que te sustenta. Esse conceito é uma bomba de profundidade contra crenças, religiões e doutrinas que promessam a imortalidade como prêmio condicionado. A igreja sempre jogou com a ideia de que a sua alma vai ser imortal se você obedecer a Deus, se você ler a Bíblia, fizer jejum, oração, mas eu te digo, você não precisa esperar morrer para experimentar a eternidade. Você já vive nela. Você não precisa temer castigo eterno. A eternidade está aqui na medida em que você entende a necessidade da natureza e do seu lugar dentro dela. Respire por um momento e pense no que essa conversa até aqui significa. Que o tema desse diário não só é respondido, como é absorvido por completo. Não uma resposta dentro da lógica da pergunta, é que a própria pergunta é o problema, né? Se você está buscando quem criou Deus, como se você estivesse falando de uma criatura dentro do tempo, dentro do espaço, dentro da cadeia de causas e efeitos que governa os modos finitos. Deus, como substância infinita, como eternidade, não está nessa cadeia. É a base da cadeia, é o todo, é a própria realidade. E você vive em Deus, e você está em Deus, e você é Deus, não em fantasias religiosas, mas na realidade poderosa da existência, longe das ilusões, uma visão diferenciada que está além do medo, além da superstição, além da manipulação das esperanças humanas, dos dogmas religiosos, na dignidade de você entender que você não é uma peça descartável num jogo divino, mas manifestação necessária da substância eterna. É isso, meu amigo. Não existe Deus de acreditar. Não existe crença em Deus. Existe Deus. E você, sendo parte dele, você é ele. Deus é a substância eterna que se expressa em todas as coisas, inclusive na sua própria existência. Não lá fora, não há antes, não há Criador acima da totalidade, só há o agora. Só é, é. E o que é agora. Espero que essa conversa tenha feito sentido para a tua vida. Se inscreva no canal, comenta o vídeo, compartilha
e continue me acompanhando aqui no Diário do Fábio Fox, hoje, amanhã, enquanto houver vida.